Hoje nós seremos abençoados aqui, através da ministração, o pastor Isaías Júnior. Dá um aplauso para Jesus. A paz de Cristo, igreja. Você está feliz com Jesus? E Jesus está feliz com você? Você está na casa do Senhor, temos a certeza absoluta de que Jesus está feliz com você. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus nessa manhã. Antes de ministrar a palavra, preciso fazer alguns anúncios à igreja. Pedir que já pode colocar até o slide, por favor. O primeiro anúncio que eu quero fazer à igreja é sobre a nossa faculdade Vitória em Cristo. A faculdade Vitória em Cristo está funcionando. Nós temos cursos de extensão que os irmãos podem realizar. Todos esses cursos são feitos à distância. Você pode estudar pelo seu celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. Então tem uma relação de cursos que está disponível já para a matrícula dos irmãos. Capelania Evangélica, eu sou o professor desse curso. Como estudar a Bíblia, exegese prática, batalha espiritual, esse é com o pastor Joá, marketing para igrejas, teologia essencial, é um curso introdutório para educadores, líderes e para a igreja em geral, terapia das emoções, mulheres na liderança, tudo sobre o Apocalipse, aconselhamento familiar, comunicação dinâmica, hebraico bíblico, Easy Music, um curso de teoria musical com o nosso maestro Edilson Torres, que é da nossa igreja, o Yes Just Sing, que é canto e técnica vocal com a Raquel Melo, e o Liderança Extraordinária com o nosso pastor Silas Malafaia. Todos esses cursos já estão disponíveis, você pode se matricular. Todos os cursos eles oferecem um módulo grátis. Se alguém quiser receber o link do módulo grátis, esse número que está aí é o meu WhatsApp pessoal, você pode anotar, a maioria da igreja já tem, mas você pode anotar e fazer contato comigo e eu mando para você os links para você entrar no módulo grátis, ver se você gosta do curso e se você se interessar, você pode então realizar esse curso. Amém? Além da Faculdade Vitória em Cristo, a nossa igreja possui um polo universitário. Nós somos polo da Universidade Cruzeiro do Sul e também da Faculdade Unida. A Cruzeiro do Sul tem mais de 90 cursos de graduação, irmãos, e mais de 90 cursos de pós-graduação, também são cursos EAD, você estuda na sua casa, uma universidade conceituada. Se você tiver interesse em receber informações sobre valores, uma coisa importante, a ADVEC tem uma bolsa especial para quem é da ADVEC, nós temos um convênio, além de ser polo, nós temos um convênio com a universidade e quem é membro da igreja recebe uma bolsa de estudos especial, um desconto muito bom, vale a pena você pesquisar. Eu estou falando isso porque estamos terminando o ano, né? Estamos na fase de matrícula, janeiro é mês de férias, as aulas retomam em fevereiro, e se você não fez uma graduação, é hora de fazer. Se você já é graduado, faça uma pós-graduação, tem que estudar sempre, não pode parar de estudar. Oportunidade para você. Outro anúncio que eu quero fazer ainda é sobre o lançamento do meu livro, né? Todo mundo lança livro, também resolvi lançar um, é o Educação Cristã de Excelência. Dá um glória a Deus aí, irmão. É um livro que Deus me deu já tem um tempo, ele estava guardado e eu resolvi colocar ele para frente. Ele é no formato e-book, eu estou doando também o primeiro capítulo grátis para quem quiser. Então, meu telefone está aí, você pode me chamar, eu vou te atender com toda alegria, com todo carinho, vou te mandar um link, você vai preencher e você vai ter acesso ao capítulo 1 do livro totalmente grátis. E se você gostar e quiser adquirir o livro, você vai poder comprar lá pelo link. É um formato e-book, é um PDF, ele vai instalar, você pode ler no celular, pode ler no computador. Aí tem gente que fala para mim assim, pastor, eu gosto do livro de papel. Eu falei, eu também, irmão. Então você imprime o livro e lê ele no papel. Não tem problema nenhum, tá bom? Mas ele vai ser só no formato e-book, não vai ter no formato impresso. E o último aviso, antes de passar para o último aviso, eu tenho um presente para a igreja. Eu trouxe um livro que eu ganhei do Sebrae,
Esse livro se chama Aprender a Empreender. Ele fala sobre empreendedorismo, fala muitas coisas interessantes. Nós vivemos um tempo de empreendedorismo hoje, e se você quiser, esse é um presente de Natal que eu vou dar para a igreja. Tem alguns lá embaixo, tá? Não sei se tem uns 300, deve dar para a igreja toda, se todo mundo quiser. Um para cada um só. No final da escola dominical, você pode passar ali e pegar o seu exemplar de presente. Último aviso, nós vamos seguir a estrutura da lição. Eu acrescentei algumas informações, e se você quiser o esboço ou os slides, você pode me pedir, que eu também te mando para você baixar. Nós vamos estudar o livro de Eclesiastes. Pega a sua revista, olha a estrutura da lição. Eu gosto de observar a estrutura da lição. Se você não tem lição, eu quero te incentivar a ter a revista. É muito importante, mas essa lição está excelente para que você possa aprofundar seus conhecimentos. Eu acho que não tem mais para vender dessa, né? A desse trimestre esgotou. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, só na próxima. Mas já está à venda a do próximo trimestre. A do próximo trimestre é Heróis do Novo Testamento. Eu já comecei a estudar. Eu falei com o pastor, pastor, eu quero ministrar algumas lições dessa aqui. Vou ministrar todo mês, eu vou ministrar uma lição. Então, excelente revista. Já compra a sua, já guarda, para não acontecer de acabar e você ficar sem a sua revista. Quem tem a lição, eu vou seguir exatamente a lição. Então, primeiro ponto, panorama do livro de Eclesiastes. Autoria, estrutura, público e propósito e teologia. Esse é o primeiro ponto da lição. Segundo ponto, principais temas observados no livro de Eclesiastes: a vaidade dos empreendimentos humanos, a condição essencial do homem, o valor da sabedoria, a soberania divina, a fragilidade humana, e o terceiro ponto, o propósito da existência, aproveitar a vida e lembrar-se do Criador. Então, o primeiro ponto fala sobre a autoria do livro de Eclesiastes. Eclesiastes tem como autor Salomão. Eclesiastes 1:12 diz assim: eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Você pode conferir na sua Bíblia, se você quiser, eu coloquei também no slide. Existem algumas teorias, a revista levanta algumas questões. Isso se chama teologia liberal, né? A teologia liberal veio para questionar a Bíblia, e alguns colocam em xeque por conta da linguagem, porque o período que foi, mas está claro no texto bíblico, o próprio autor se identifica. Eclesiastes 1:12, eu, o mestre, fui rei de Israel. Então o texto de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, filho de Davi, considerado na palavra de Deus o homem mais sábio da terra. Deus deu a ele uma sabedoria que não se repetiu em nenhum outro homem, porque ele assim pediu ao Senhor. Contexto de Eclesiastes, esse eu quero que você abra a sua Bíblia, em 1 Reis 11, do 1 ao 11. É necessário entender o contexto do livro de Eclesiastes. A gente vai falar um pouco mais disso no tópico que fala da teologia, mas o contexto, o livro de Eclesiastes é um livro muito diferente. Talvez dos livros da Bíblia seja o livro que mais nos faz pensar. É um livro que provoca a reflexão. E em muitas passagens, ele se mostra incoerente em relação à nossa proposta de fé. E a gente vai entender por que isso. O contexto do livro de Eclesiastes, ele está baseado nesse texto de 1 Reis. Vamos ler? Quem quiser acompanhar na tela, pode. Quem quiser acompanhar na Bíblia, também pode. Eu estou lendo, como sempre, na versão NVI, que é a minha preferida de todas as versões da Bíblia. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas:
vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como o seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Vou parar até aí. O texto continua, né? Os irmãos conhecem a Bíblia e sabem o que aconteceu com o reino de Israel, a divisão entre reino do sul, reino do norte, toda aquela história começa aí. Mas por que eu li esse texto? Porque para entender Eclesiastes, precisa compreender um pouco da história de Salomão. Ele é o autor do livro. E durante a sua vida, a gente acabou de ler, não sou eu que estou dizendo, não é nenhum teólogo, é a palavra, Salomão se desviou dos caminhos do Senhor. Salomão começou a adorar outros deuses. E foi tão intenso isso na vida de Salomão, que Deus retirou dele o reino, dividindo, manteve por causa do amor a Davi, 2 tribos ainda na descendência de Davi, mas retirou de Salomão o reino completo. E isso influenciou demais em Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é uma expressão de um Salomão um pouco conturbado, um Salomão um pouco dividido, um Salomão um pouco assim em conflito em relação às coisas da vida. Quando a gente lê o livro de Eclesiastes, e se você nunca leu ele completo, eu te aconselho, são 12 capítulos apenas, você lê hoje à tarde depois do almoço, se não ligar a televisão, você lê os 12 inteirinhos, eu te aconselho a fazer isso. Você vai encontrar passagens que você fala assim, poxa, isso aqui não faz muito sentido dentro da minha visão de fé, não está muito coerente. Mas é por quê? Porque você encontra Salomão um pouco em conflito em relação às ideias. Ele muitas vezes expressa uma fé em Deus e muitas vezes expressa um descrédito em relação à vida, uma falta de esperança, uma falta de propósito. Quando a gente encontra essas passagens, precisamos compreender o contexto, e o contexto que gerou esse tipo de literatura na Bíblia é exatamente a história de vida de Salomão. Os irmãos estão entendendo isso? Isso é muito importante, porque senão a pessoa não consegue compreender, ela olha para o texto sem contexto, e aí fica sem entendimento daquilo que a Bíblia está dizendo. Vamos para o próximo tópico, a estrutura do livro de Salomão. Eu coloquei um esboço, essa parte do contexto, essa parte do esboço não estão na revista, mas esse é um esboço de uma Bíblia de estudo, e ela dividiu em 4 tópicos: a experiência pessoal de Salomão, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 26, que é o último,
Depois, segunda parte, observações gerais de Salomão, do capítulo 3 até o capítulo 5, versículo 20. Terceira parte, conselhos práticos de Salomão, do capítulo 6 até o 8, e conclusões de Salomão, do capítulo 9 até o capítulo 12, versículo 14, que é o último. Essa é a estrutura do livro, é um esboço. Público e propósito, estou no ponto 1.3 da revista. Eu quero ler 2 versículos que falam sobre esse público. Eclesiastes 11:9, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. E Eclesiastes 12:1, lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude ou da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenho satisfação neles. Eu quero ler um texto da revista agora. Quem está com a revista, nesse tópico 1.3, ele diz assim, dá uma olhada na sua revista, tomando por base os textos de Eclesiastes 11.9 e 12.1, que foi o que nós acabamos de ler, talvez seja possível afirmar que o autor tinha como público-alvo os jovens em particular. No entanto, os temas apresentados no livro são universais e aplicáveis a todos os homens em quaisquer fases da vida. Então, apesar dessas passagens orientarem para um público-alvo de jovens, quando lemos o livro como um todo, nós encontramos passagens que se referem à maturidade, que falam de filhos, que falam de trabalho. Nós vamos ler uma passagem na aula de hoje que fala sobre o processo de envelhecimento, né? O processo que todo ser humano passa na sua vida, porque não tem jeito, né, irmão? Nasceu, cresceu, se desenvolveu, e aí vai alcançar a idade madura, e depois da idade madura vai vir o processo de envelhecimento. Hoje a gente vive meio que uma crise, algumas pessoas parece que não querem aceitar o processo de envelhecimento, né? Serão jovens para sempre, mas a grande verdade é que todos envelheceremos. Eu tinha um amigo que falava assim, só tem uma alternativa para não envelhecer. Sabe qual é? Morrer. Então, se você não quer morrer, obrigatoriamente vai envelhecer. Então, o livro de Eclesiastes fala de todas essas fases da vida, ele toca em todos os pontos, então o público-alvo é geral. E o propósito também está na revista. O propósito explícito desta obra é fazer com que seus leitores percebam que os valores terrenos, destituídos do referencial divino, não passam de vaidades. A grande verdade é que muitos teólogos argumentam no sentido de que Salomão, no final da sua vida, se arrependeu dos seus pecados e voltou para o Senhor. E o livro de Eclesiastes, principalmente o final dele, o capítulo 12, nos dá esse vislumbre de que Salomão, no decorrer do livro também, em diversos momentos, como eu falei, há mesclados uma postura de fé, e em outros momentos uma postura de desesperança. Mas, no final, Salomão destaca a importância de servir ao Senhor. Ele mostra que a nossa vida terrena sem Deus não vale a pena. A nossa vida, ela precisa ser vivida com o propósito que Deus estabeleceu, que é adorar e bendizer o seu santo nome. Aproveita a oportunidade e dá um glória a Deus. Dá um aleluia. Diga, Senhor, louvado seja o seu nome para sempre. E dá um aplauso para Jesus. É para Ele, não é para mim não.
1.4 fala da teologia. Na verdade, eu já estou falando dessa teologia. Falar de teologia é analisar do ponto de vista teológico, né? Teologia, o estudo de Deus, teo é Deus, logia é estudo. Do ponto de vista do que a Bíblia como um todo aponta para Deus, aquele livro em particular. E aí eu quero ler com vocês Eclesiastes 1, 16 a 18. Quem está acompanhando na Bíblia é muito interessante, eu sempre dou essa dica aqui na igreja, principalmente na EBD, marque sua Bíblia. Você veio para a EBD, traga uma caneta, faça anotações, sublinhe. A minha Bíblia é quase toda sublinhada, de vez em quando eu tenho que trocar de Bíblia, porque ela já está toda sublinhada, então eu tenho que pegar outra para sublinhar de novo. Porque isso nos faz aprender, irmãos. Quando você interage com um texto, quando você anota, quando você marca, você está num processo cognitivo de aprendizagem. E isso faz com que você guarde essas informações na sua mente. Eclesiastes 1, 16 a 18. Olha esse texto, irmão. Vamos ver o que vocês me dizem desse texto. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. E aí, irmão? O que você me diz desse texto? Joga fora, né? Não quero mais estudar nada, não quero mais ler nada, vou ficar parado, não vou. Porque quanto maior a sabedoria, Salomão está falando isso, quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então para que eu vou estudar? Para que eu vou me aprimorar? Mas não se esqueçam, há um contexto para isso, amém? Há um contexto para esses tipos de versículo que nós encontramos no livro de Eclesiastes, você já aprendeu. Quer ver um outro? Acho que esse aqui é pior ainda. Eclesiastes 2, de 1 a 3. Pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura, e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. E aí, dá para seguir essa orientação, irmão? Dá para seguir? A alegria ri é loucura, a alegria de nada vale, vou me entregar ao vinho, à extravagância. Está entendendo? Você agora está compreendendo um pouco daquele contexto que eu te expliquei lá atrás. É por isso, irmãos, que é importante estudar. Porque se você não estuda, né, se você não tem uma Bíblia de estudo, se você não tem uma revista de escola dominical, que, vamos dizer, é o mínimo do mínimo do mínimo, se você não escolhe fazer um curso como os que eu falei aqui, cursos ministeriais, um curso de teologia, por falar nisso, em breve teremos o nosso curso de teologia da Faculdade Vitória em Cristo, irmão. O nosso curso, vamos ter um curso livre e vamos ter a nossa graduação em teologia com reconhecimento do MEC. Dá um amém aí. Eu quero pedir que você ore por isso. O nosso processo está no MEC, o MEC está parado, mas nós vamos alcançar essa vitória na nossa igreja. Mas eu quero que você entenda a importância de estudar. Porque se você não estudar, você olha para um texto desse, ou você não entende, ou você acha que a Bíblia está falando alguma coisa errada, e pior, se pegar uma versão que não é essa que eu li, piorou mais ainda, aí que não vai entender nada mesmo. Então é importante você tirar um tempo da sua vida para se dedicar aos estudos. Agora vai lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, os dois últimos versículos do livro de Eclesiastes. A gente está no tópico da teologia, e eu quero ratificar isso que eu estou explicando, acerca dessa postura controversa,
talvez contraditória, de Salomão dentro do livro de Eclesiastes. Agora que já se ouviu de tudo, isso é o final do livro, aqui está a conclusão: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Você já encontra uma teologia diferente, você já encontra uma proposta diferente nesse livro. Então, ratificando isso, para que você tenha o entendimento, tenha o conhecimento, a compreensão do livro de Eclesiastes, você vai encontrar em alguns momentos uma postura teológica de desesperança por conta da história de vida e do momento que Salomão estava vivendo, mas também vai encontrar uma postura de fé e de valorização de Deus na sua vida, e nós cremos, como é o final do livro, que Salomão se arrepende e se volta para Deus. Vamos para o segundo tópico da revista, e eu vou correr, irmão, que já são 5:11. 2.1 fala sobre a vaidade dos empreendimentos humanos. Eclesiastes 1:9, o que foi tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. De novo aquela postura um pouco desesperançosa, né? Mas nós sabemos que Deus nos chamou para trabalhar, Deus nos chamou para fazer. Então, tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, faça conforme as suas forças, se dedique, não importa se não é algo original, novo, que ninguém nunca fez. Deus colocou na sua mão para fazer, Deus te deu um projeto, faça-o e concretize-o, porque essa é a vontade de Deus para você. A condição essencial do homem, 2.2, eu vou correr um pouquinho nessa parte. Eclesiastes 1:15, o que é torto não pode ser endireitado, e o que está faltando não pode ser contado. Você já entendeu o contexto, já sabe o porquê dessa postura. Primeira coisa que eu tenho que te falar sobre isso é que a condição essencial do homem é o pecado. O homem, a natureza do homem é pecadora. Quem nos transforma é o Espírito Santo quem nos transforma é Jesus Cristo por meio do Espírito Santo, quando nós o aceitamos como o nosso suficiente Salvador. Então, quando ele diz que o que é torto não pode ser endireitado, isso é em relação ao próprio homem, isso é em relação à sua própria natureza. O homem sozinho, sem Deus, jamais vai transformar-se a si mesmo, jamais vai alcançar uma posição melhor, mas nós temos Cristo na nossa vida, nós já fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e é Ele quem nos endireita, é Ele quem nos conserta. 2.3, o valor da sabedoria, Eclesiastes 2, 13 e 14, percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor do que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então, esse tópico mostra que Salomão indica o valor da sabedoria. E eu não vou me aprofundar na questão da sabedoria por conta do tempo, mas eu preciso trazer o texto de Tiago para nós, né? Tiago nos ensina, depois de você ler lá, que quem não tem sabedoria deve pedir a Deus, pois Deus dá sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento, irmão. Conhecimento a gente adquire estudando. Sabedoria é o emprego do conhecimento para a felicidade, para o bem-estar, para o bom convívio. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem sabedoria. E tem gente que tem pouco conhecimento, mas tem muita sabedoria. Eu preciso fazer você entender que essa sabedoria, ela vem do alto. É Deus quem nos dá a sabedoria. A Bíblia diz isso. Busque em Deus sabedoria. Quando você lê a Bíblia te torna sábio. Quando você ora e busca a Deus em oração, ao orar,
Deus te torna sábio, porque a sabedoria é espiritual. Que cada um aqui possa receber sabedoria do alto, sabedoria para conduzir a sua vida, sabedoria para conduzir a sua família, sabedoria para saber se portar no seu trabalho, sabedoria para lidar com as questões da vida de acordo com os princípios da palavra do Senhor. 2.4, a soberania divina, Eclesiastes 3, 12 a 14. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Salomão identifica, aqui ele já se aproxima de Deus, declara a soberania de Deus. Tudo que Deus faz permanecerá para sempre. Nada pode acrescentar, nada pode tirar. Deus faz assim para que os homens o temam. Deus é soberano sobre a terra. Ele é o Criador, Ele é o sustentador do universo, Ele é o provedor de todas as coisas. Glorifique ao Senhor nessa manhã pela sua soberania, pela sua majestade, pelo seu poder, pela sua autoridade, e jamais se esqueça de que nós somos servos, de que nós somos filhos, e que Ele é Senhor, e que Ele é o nosso Pai eterno. Aleluia. 2.5, e aí faltam só 3 tópicos para terminar. 2.5 é um tópico interessantíssimo, e a gente vai ler o texto de Eclesiastes, que eu considero o texto mais interessante de todo o livro de Eclesiastes. Para mim é esse texto aqui. Está em Eclesiastes 12, de 1 a 8. Dá uma olhadinha aí, tá? Essa versão que eu vou ler agora não é a NVI, é uma versão chamada NVT. Irmãos, valorize as versões da Bíblia. Conheça, temos tantas versões, às vezes a pessoa ela fica restrita, o cristão fica restrito a uma versão só. Compare as versões bíblicas. A gente tem revista corrigida, revista atualizada, a NVI, que é a minha preferida, tem a NTLH, que é uma versão que eu indico para jovens, adolescentes e também para adultos. E tem outras, muitas outras. Essa aqui é chamada de NVT, Nova Versão Transformadora. Uma versão muito bonita, ela tem pouco tempo que foi feita, mas vale a pena. Eu quero ler nessa versão, Eclesiastes 12, do 1 ao 8. Se você quer acompanhar no telão, tudo bem. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, também. Não se esqueça do seu Criador nos dias de sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol e a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos, e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que suas pernas comecem a tremer, e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhes restam já não possam mastigar, e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas. Antes que os seus cabelos fiquem brancos como a amendoeira em flor, e você se arraste como um gafanhoto.
prestes a morrer. E antes que você perca o desejo, lembre-se dele, antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se do seu Criador agora, enquanto você é jovem, antes que o fio de prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Não faz sentido, diz o mestre, não faz o menor sentido. O que esse texto diz para mim e para você? Primeira coisa, o processo do envelhecimento chega para todo mundo. Poderia contar aqui algumas experiências que eu já vivi com familiares, e eu sei que você também já viveu. Meu avô morreu com 101 anos, e para ser sincero para vocês, no final da vida dele, eu já pedia para Deus o levar, porque ele já passava por muito sofrimento, ele já não reconhecia mais ninguém, a vida dele era só ficar naquela cama, e eu orava: Senhor, leva meu avô para perto do Senhor, porque a vida dele já tinha terminado. Então o processo do envelhecimento vai acontecer. É claro que nós podemos fazer um processo de envelhecimento melhor, né? A gente pode se cuidar, a gente pode praticar um exercício físico, a gente pode ter uma boa alimentação, a gente pode ter uma prática de leitura e de estudo que vão manter a nossa mente ativa. Isso já está provado pelos médicos, pelas pesquisas. Então a gente pode se cuidar. Mas a melhor parte desse texto é o lembre-se dele. É quando ele nos alerta. Você está com vida aí, irmão? Você está com vigor? Você está forte? Você tem alegria? Você está ouvindo? Você está vendo? Você está caminhando? Então dá glória a Deus, irmão. Lembre-se dele. Diga: Senhor, eu te louvo nessa manhã, porque o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me dado saúde, porque eu tenho força, eu tenho vigor, eu tenho projetos para realizar. Lembre-se dele, irmão. Oh, aleluia! Se é para Jesus, está muito fraco. Para Jesus tem que ser forte, tem que exaltar, tem que glorificar. Junta um glória a Deus aí, junta um aleluia. Lembre-se dele, oh, aleluia. É isso aí, é a força desse texto para nós. A vida vai seguir seu rumo? Vai, mas você tem força, você tem vigor, você tem saúde. Lembre-se dele. Último ponto que eu vou falar, até porque o 3.2 é lembrar-se do seu Criador, e eu já expliquei. Tem um ponto aqui no 3.2 que é muito importante para nós. Se o pastor me permitir, eu vou passar só um pouquinho para chegar nele. O aproveitar a vida, terceiro tópico da lição. Pega aí, Eclesiastes 9:9. Gosto demais desse texto. Gosto dessa versão aqui, voltei para a NVI. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida, sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O 8:15. Por isso recomendo que se desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber, alegrar-se. Sejam esses os seus companheiros no seu duro trabalho durante todos os dias da vida que Deus lhe der debaixo do sol. E aí tem dois princípios fortes para nós em aproveitar a vida. Carpe diem, aproveite o dia. Você tem família, irmão? Você tem esposa? Você tem esposo? Aproveite sua vida. Melhor que tem é a sua família. Melhor que tem é estar com seus filhos. Passeie, sabe? Faça coisas boas. Ah, pastor, eu estou com pouco dinheiro. Não tem problema não, irmão. Faz com pouco dinheiro, faz passeios que tem pouco dinheiro. Vai dar um passeio em algum lugar que não vai gastar muito. Mas aproveite, em casa também, sabe? Faça do seu lar um lugar de paz, um lugar de alegria. Quem é casado, faça o melhor para a sua esposa, faça o melhor para o seu esposo,
porque é isso que Deus tem nos dado como prazer na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Não seja carrancudo, não seja chato. Às vezes a gente até é, né? O pastor fala, não tem família perfeita, sempre tem assim, mas a gente tem que lutar contra isso, irmão. Se a gente deixar que isso nos domine, acaba que os nossos dias e a nossa família se tornam dias ruins e uma família infeliz, tá? E o outro versículo fala sobre, aí crente gosta, ó, comer, beber e se alegrar. Ô, irmão, dá um glória a Deus aí. Crente não bebe cerveja, não bebe vinho, não bebe bebida alcoólica, mas crente gosta de comer, né, irmão? Eu já falei até lá em casa, eu já estou curado do Covid, acabou, não tem mais Covid na minha vida, amanhã eu vou dar minhas caminhadinhas, porque eu quero comer bem. Tem que se alegrar, irmão, reúna seus amigos, sabe? Eu sei que a gente está vivendo um tempo aí de distanciamento, mas sua família mais próxima, que você puder, esteja junto, faça momentos de comunhão, isso é muito salutar para nós. O último tópico é lembrar-se do Criador. E eu já falei sobre lembrar-se dele, mas eu quero ler Eclesiastes 5, de 1 a 7, porque é um ensinamento muito importante para a igreja. E é a última coisa que eu vou falar, e estou devolvendo o microfone ao nosso pastor. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Isso aqui também é lembrar-se do Criador, tá? É por isso que eu botei esse texto aqui. Lembrar-se do Criador é o que diz nesse texto. Eclesiastes 5, de 1 a 7. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas, votos, diante de Deus. Deus está no céu e você está na terra, por isso fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos, do muito falar nasce a prosa vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus, o meu voto foi um engano. Por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos, absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. Amém? Por que eu fiz questão de colocar esse texto? Porque a nossa igreja é uma igreja que faz votos ao Senhor. Nosso pastor sempre incentiva que nós façamos votos individuais a Deus. Eu já aprendi isso e sempre incentivo muitos irmãos. Às vezes o irmão está passando numa luta, num processo, e eu falo para ele, faz um voto com Deus. Faça uma campanha, junto com a campanha Jejue, e faça um voto ao Senhor. A nossa igreja tem votos coletivos, em que o pastor anuncia uma campanha aqui, e nós fazemos um voto a Deus acerca de algo que vamos ofertar. Você fez o seu voto, cumpra o seu voto. Isso é temer a Deus, e isso é lembrar-se do seu Criador. Amém? Que Deus vos abençoe, no nome de Jesus.